Olá, bem-vindos ao Terroir Brasileiro. Essa semana a gente está em maio, tá? E eu quero trazer para vocês algumas dicas, começar a falar de vinho de outono e de inverno, e para que a gente possa ir fazendo as suas harmonizações e apreciando o bom vinho brasileiro. A gente está com o Alex Servinski aqui na Tomeleiro. O Alex é enólogo, também sommelier, né? Também sommelier. Alex, obrigado por receber a gente aí, sempre é um prazer estar aqui na Tomeleiro. E de cara você trouxe um vinho que eu apreciei a tua escolha aí, né? Trouxemos aqui então o Dom Guerino, né? O Monte Olivo Alvarinho 2024. Esse vinho aqui eles lançaram aqui na loja no nosso evento que tivemos aqui. Exatamente. Né? Então o vinícola Dom Guerino de Alto Feliz, um Alvarinho, que é uma uva branca, né? Quem não conhece Alvarinho. É deles mesmo a uva lá, né? Deles mesmo a uva. Mesmo, né? Eles fizeram uns vinhedos interessantíssimos ali. Um alvarinho um pouquinho mais potente, né? Alvarinhos tradicionais de Portugal são um pouco mais leves, mais frescos. Exato. Esse aqui vai para uma outra pegada, tanto é que ele passa por barrica. Era isso que eu ia te perguntar, né? É por isso que tu tá oferecendo como um vinho de outono, né? Uhum. É um branco que tu vai pensar em peixes, vai pensar até um peixe mais gorduroso. Isso aí, com molho um pouquinho mais quente, né? Um molho 4 queijos, a gente pode pensar aqui para passar por cima de um salmãozinho. Acho que encaixa, né? Bora. O Alvarinho, gente, é uma uva jovem aqui no Brasil, vamos dizer, ela deve ter o quê? 6, 7, 8 anos de cultivo. De varietais, acredito que sim. Por aí, né? Mas ela se adaptou tão bem aqui no Brasil, que os portugueses estão começando na feira, na Wine, agora eu vi alguns portugueses pedindo para provar. Alvarinhos brasileiros. Alvarinhos brasileiros, né? Interessante. É bom que comprova a qualidade dos alvarinhos brasileiros. Eu acho que o nosso ele ficou mais estruturado e ele trouxe mais uma característica frutada da uva, sabe? Uhum. Uma coisa assim, mais intensa, né? Ele é um pouquinho mais intenso, né? Não é tão mineral. Não, exato. A mineralidade do português é mais alta que o nosso. Mas é interessante. E Alvarinho é uma uva que saiu muito bem na campanha gaúcha. Uhum, é verdade. Em função do solo lá. E também em função da quantidade de sol, né? Ela matura muito bem, faz uma maturação bem completinha. Isso com certeza reflete na potência dos vinhos. E Alex, eu provei um alvarinho na feira de uma vinícola de Santa Catarina que está a 1.300 metros de altitude o vinhedo. Qual a diferença? Aí a gente tem uma amplitude térmica. A amplitude térmica vai fazer uma maturação mais longa, aí ela pode diminuir a acidez e dar mais estrutura porque faz uma maturação fenólica completa. Então, além da maturação de açúcar, que é aquilo que a gente busca no teor alcoólico, a gente tem uma maturação fenólica que é aromas, sabores complexos. Que é em função dessa variação. Se fosse uma região mais só quente, como é a campanha, faz mais potência, mas faz menos acidez. Serra Gaúcha vai fazer mais acidez do que álcool. E lá, como tem amplitude térmica, consegue ficar um meio termo. Exatamente. É o que eu falo dos vinhos da campanha também. Por exemplo, um taná que é extremamente potente e um taná da serra que tem umas características bem mais estruturadas, né? Fora a potência, né? Esse alvarinho que eu provei, tu tem toda a razão. Ele era muito mais... puxava mais para um melado, mas ele tinha um processo de maturação faz uma maturação mais né? longa, né? Bom, aqui a gente está servindo ele na temperatura ambiente, né? Poderia ser servido um pouquinho mais gelado. Mais gelado. Sabe que é bom abrir vinhos nessa temperatura porque a gente consegue identificar melhor os aromas, né? Em concursos a gente nunca vai servir vinho muito gelado também, né? Justamente a gente não mascarar, né? A gente conseguir entender o vinho numa perspectiva maior. Mas olha só. É um 2024, né? Então a cor a gente vê que tá bem viva, brilhante. Bem brilhante, né? Isso aí denota um vinho extremamente jovem, mas um vinho na cor extremamente elegante, né? Sim, muito bonito. E no nariz ele entrega o alvarinho mesmo. Um perfilzão mineral. Aquele famoso pedra molhada, né? Pedra molhada. Exato. O famoso pedra molhada. E tu vê, ele traz aí uma ponta de mel, uma ponta também de mais docinha. Frutas, e um pouco de frutas amarelas, né? Vamos experimentar? Com certeza. Na boca, ela parece que ela arrasta até um sal junto, né? Bem salino, né? É o perfil da uva. A uva alvarinho tem essa mineralidade não só pelo terroir, mas pela uva mesmo. Pela uva. Mas é interessante que
tu não sente a acidez cítrica, aquela Não, coisa... ela escorreu na boca, como se tu estivesse escorrendo um sal, sabe? E que daí te faz salivar. Faz salivar, isso é acidez, né? Salivou é acidez, tranquilaço. Dica, né? Tumeleiro tem o site também, né? É só entrar lá. Esse vinho vale a pena ser provado até em função das características dele. O que me chamou muito a atenção foi essa acidez equilibradíssima, uma opção e que acompanha pratos que a gente diria assim quentes, mais gordurosos, né? É um vinho que realmente se presta para isso. Né? Pode ser para entradinha, mas também funcionaria com se não o prato principal, o primeiro prato quente da noite. Prato que exatamente. E essa tua dica aí, queijo com mel, eu colocaria damasco, alguma coisa assim, né? Perfeito. Perfeito. Numa entrada eu acho que fecharia com esse vinho de forma incrível. Vamos degustar aí um Vinha Solo, Clarete. Vinha Solo, uma vinícola aqui de Caxias do Sul, que gosta de trabalhar muito manejo de vinhedo e levedura selvagem, essa coisa um pouquinho mais, né? Sim, já entre aspas, moderna. Já acompanhei o trabalho deles lá. Né? Bem então, bacana. Ali tá 800 metros de altitude, praticamente. Uma região mais alta de Caxias. Mais alta, aqui. Né? Então, Clarete, né, que é um conceito de um vinho intermediário dos tintos e dos rosés. Exato. Que é um conceito que veio da Inglaterra para vinhos mais claros da França. Mas aqui, então, a gente tem um Clarete corte bordalês. Corte bordalês, né, é o tradicional. O clássico, né? E eles fazem o clássico ali. O clássico, Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, que é o que manda em Bordeaux, né? Então, vamos ver o que nos aguarda nesse clarete brasileiro. Clarete brasileiro. Clarete caxiense, né? Caxiense. Como estamos em Caxias, nada melhor. É um vinho que é produzido de uma maneira, vamos dizer assim, tradicional, antiga, né? Com leveduras selvagens. O que é uma levedura selvagem? É a própria levedura da casca da uva que está no vinhedo que vai fazer a fermentação. Claro que exige um controle mais de perto, né? Nessa fabricação do vinho, mas você tem um produto, vamos dizer assim, mais próximo do que era original antigamente, né, Alex? Eu posso dizer isso, né? Antes de Luiz Pasteur descobrir a pasteurização, descobrir as fermentações, a gente fazia vinho assim. Claro que existem diversos vinhos que são feitos da mesma maneira, porém controlado, não é... exatamente. Porque a levedura selvagem que a gente não tem controle nenhum. Não. E tu não tem noção exatamente qual é a cepa dela naquele vinhedo ali, né? Qual que é o... Aqui a gente tem levedura selvagem, mas uma levedura selvagem com terroir deles, que a gente sabe que saiu da fazenda deles, que é da vinícola deles. Não é porque está sendo feito sem um controle de leveduras secas, sim, como a gente exatamente, que a gente não sabe exatamente o que a levedura vai nos apresentar, né? Então, a principal característica desse vinho é ser um vinho de cor mais leve, uma cor mais clara, né? Até pelo próprio nome, né? De clarete. E o Alex trouxe bem essa questão aí da Inglaterra e da França, foi aí que surgiu essa denominação de um vinho, né? O que me chama a atenção nesse vinho, e eu gosto disso, é tu encontrar esse tom, me ajuda aí, um tom terroso. Granada, como a gente fala. Granada, né? Que tu percebe que isso aqui é muito natural, é muito terra, né? É muito terroso. Clarete de extração, né? A gente vai fazer aquela extração antes da fermentação. É uma característica de evolução de cor da Cabernet Sauvignon, da Cabernet Franc, da Merlot. As três têm essa característica de evolução de cor, mas é bem bacana, porque a gente está falando de um vinho 2022. Então a gente vê que a cor dele evoluiu muito rápido, né? Sim. Muito rápido. A gente vê que o vinho ele foi feito para ser clarete. Em nenhum momento ele foi feito para ser um vinho tinto de fato. E que depois, por algum processo, né, virou um clarete. Não, ele foi pensado, o projeto é desde o início esse aí, né? Esse aí. No nariz ele traz a característica de um bordalês, né? Bem clássico. Tu vê que ele fica clássico. Em boca... Vamos ver. Aí, ó, boa acidez. 2022. 22, vivaço. Boa acidez. Final de boca bom e uma pequena picância na ponta da língua. Uma pequena picância.
E tu vê que é um vinho bem intermediário. Ele tem mais potência do que um rosé, mas ele não chega em tintos. Exatamente. Ele não chega em tintos. Então quem tá buscando um vinho mais leve, mas não quero tanto o rosé, né? Uhum. E eu vou até além. Eu acho que esse vinho fica na linha do Pinot, né? Linha do Pinot. Ali. Temos Pinots mais leves do que esse, mais leves que esse. Inclusive, talvez a cor fique parecida, mas em questão de estrutura, esse aqui tem alguns Pinots que perdem para esse carinha aqui. Esse é um vinho bom para um filé, uma chapa. Filé grelhado. Filé grelhado, né? Com legumes salteados. Com legumes salteados. Muito, funciona Foi o que me passou pela cabeça. Né? Esse terroso quer fazer uma berinjela, para os nossos amigos vegetarianos, aí uma berinjela seladinha. Selada, também, perfeito. Fica muito bom. Perfeito. Molho de cogumelos, perfil bem bacana. Eu vou te dizer, tá na temperatura certa. Esse aqui sim. Tem que dar parabéns ao vinícola. Tintim. Esse é um vinho, eu não vou dizer icônico porque não é a questão, mas é um vinho de uma uva que não era para ser e foi. Mais ou menos essa. Essa aí sim. Então eu vou deixar o Alex explicar essa escolha dele e a gente vai explicar o que não era para ser e foi. Então aqui nós temos, né, o Cavaliere Alicante Bouschet. Alicante Bouschet, uma uva tintoreira. Tintoreira é aquela uva que ela tem a cor, além da cor da casca, a cor também na baga. Da baga. Muito usada para dar cor para os vinhos. Ela é uma uva de corte, de blend. Foi sempre foi essa a história. Sempre dela. foi. Pegava uma uva que não tinha cor rubi que eu queria, não tinha tonalidade que eu queria. Vamos botar um pouquinho de Alicante, que Alicante vai fazer o trabalho dela. Portugal, usada há muito tempo, né? E aqui no Brasil, a gente foi-se usado muito Alicante Bouschet na campanha gaúcha por muito tempo nessa mesma proposta de cortes. Chegou a ideia de vamos para os varietais. Eu imagino assim, né? Sempre brincadeira, né? Nós sobrou uma quantidade boa vamos verificar isso aí. Vamos ver o que dá, vamos ver o que sai daí, né? Mas é uma uva bem interessante, né? Ela não tem uma proposta de ser tão intensa, nem em aromas, nem em sabores, mas uma cor muito bacana que esse tanino traz em boca depois, e também não é uma uva de maturação muito longa, então a gente consegue, né, vinhos que não fazem 15, 16 de álcool, que é um vinho mais equilibrado, vinho um pouquinho mais bem inserido esse álcool, né? Eu vou te dizer o que eu acho da Alicante Bouschet. A gente olha a cor dela e imagina um vinho extremamente estruturado, um vinho que vai te dar 15, 14,5 de álcool, com uma potência, né? E tu te imagina assim, ó, ok, nós vamos ter algo próximo de um taná, e não é verdade isso, né? Mas a Alicante Bouschet te traz um prazer visual muito legal, né? É muito bonito, sempre cores muito vivas, sempre quando ela tá na taça, a tua experiência visual com ela é muito legal. E quem gosta de um vinho com frescor, ela tem cor e um frescor muito bacana, né? Ela se presta nesse propósito, né? Tendo uma cor intensa, mas sendo um vinho de médio, né? Um vinho de médio corpo. Então, agora está explicado o que era para ser. Era para ser de corte e virou um varietal. Exatamente. E hoje em dia, várias vinícolas no país estão vinificando Alicante Bouschet. Regiões mais quentes e mais secas, principalmente, né? A gente tem muita Alicante Bouschet na campanha, muito Alicante Bouschet indo para regiões do Vale de São Francisco. Goiânia, eu ia te dizer, será que ela não se Grosso. adapta talvez tão bem quanto o Syrah? Eu acredito que sim. Vale, né? Eu acho que sim, só não foi tão estudada quanto. Não foi ainda tão testada, né? Eu acredito que sim. Tomei alguns exemplares de castas portuguesas de Mato Grosso, Goiás, que me impressionaram com a potência, com a complexidade. Não é aquele vinho, ele é só potente, ele vem te dar um soco no peito de álcool. Não, tem aromas terciários, aquela coisa mais evoluída. Tem personalidade, tem personalidade. Olha só, vou trazer para vocês aqui pertinho. Olha. Olha a intensidade da cor desse Alicante Bouschet. Né? Algo assim que quando tu olha, tu diz, bom, ok, vou ter 15 graus de álcool, vamos lá, né? É mais ou menos isso. E uma cor viva, muito bonita, né? Um rubi muito bonito. Muito.
Ó. Ele traz o quê? Uma ameixa preta aqui, né? De cara, né? Porque a característica, eu acho que até da cor, né, Alex? Vem junto com esse extrai composto... desses taninos aí. Claro, aqui a gente está falando de um vinho que passou por barrica. Né? Então Sim. tem um trabalho de madeira. Então toda a fruta que ele carregar, ele vai puxar um pouquinho para a fruta mais seca, para uma coisa mais madura, em função da madeira, né? Então, também. Claro, o frutado vem, mas com um perfilzinho um pouquinho aqui acima do fruta de madura. cara, ameixa seca, preta, né? Uma fruta negra bem... Uma fruta negra. A especiaria doce, ela vem aqui. Sim. A própria... Até a pimenta negra aqui. Pimenta Tem negra um toque de pimenta. E sabe que eu senti um toque muito leve de cravo. Cravo, né? As especiarias doces é a pimenta. Isso aí, muito bacana. Tu comentou. Muito bacana. Tô curioso para provar ele. Vamos ver. Acidez bem marcante, né? Bem um vinho de corpo médio. E é um vinho que eu te diria assim, ó, vai evoluir na garrafa ainda. Vai evoluir na garrafa. Com essa acidez aqui, ele vai ganhar um bom tempo de garrafa aí. Longevidade nele. Deixa eu abrir os aromas em boca. Entrega muito. A gente sente que ele tem uma estrutura de madeira. E tu vê, a gente vê que a Alicante não é uma uva tão potente de corpo, porque o que fica na boca depois é bem sutil. Não é aquela coisa de untuosidade na boca, né? Não. Não é o perfil da Alicante. A Alicante, ela é tintureira. E o tanino dela é o principal ator, né? É o principal ator. O tanino da uva e o tanino da madeira aqui. E muito bem. Vou te sugerir uma coisa que de repente tu vai arregalar o olho. Mas eu tomaria esse vinho com uma feijoada. Pô, uma feijoadinha? Por causa do tanino. E por causa da acidez? Da acidez. Não é nem a questão do álcool, é o tanino e a acidez dele. Me lembra, tipo assim, posso pegar para uma feijoada? Posso? Posso, com certeza. Uma feijoadinha. Uma feijoadinha, um porquinho ali. Porquinho. Tá excelente. Porque ele ia lavar a boca, né? Ele ia lavar com essa acidez, ele ia lavar a boca. Não é tão alcoólico, então não ia pesar na hora do... Exato, né? exato. Porque se a gente pega uma comida muito pesada e um vinho mais muito alcoólico, talvez a gente tome menos do que a gente gostaria de tomar. Todo o processo ia ficar mais pesado, eu concordo. Aqui uma feijoada... Eu acho que ela se prestaria para uma feijoada, sabe? Prestaria. Uma carne de porco aqui, excelente, excelente. Então tá aí, Alicante Bouschet. A uva que não era para ser, e foi, né? Foi. Belo varietal. É um vinho ainda que vai evoluir. É um vinho também para te não pensar. É um vinho para inverno, né? Eu acho que o tanino se presta para isso. Para começar, né? Vou tomar 2 vinhos na noite, eu quero 2 tintos de inverno. Toma primeiro esse que tem 12 de álcool. Que é tranquilo. E vai te entregar uma estrutura absurda. Daí tu consegue tomar 2 garrafas na noite. Sem muito se bom. preocupar. Sabe o que eu pensei? Pinhão. Pinhão na chapa. Pinhãozinho na chapa, com manteiga ou sem manteiga? Com manteiga. Imagina, vai fechar direto, né? Vai fechar, com certeza. Vai fechar direto. Show de bola. Tchim, tchim. A gente está trazendo para vocês vinhos de outono e de inverno como sugestão, né? Quem me acompanha aqui é o Alex Servinski, que é enólogo e sommelier aqui da Tumeleiro Bebidas, onde a gente está aqui provando vinhos diferenciados. São escolhas do Alex. Essa é bem diferenciada. Vou deixar para o nosso enólogo e sommelier apresentar para a gente aí. Então hoje a gente trouxe aqui um Barbera de Piemonte, né? Uma Barbera da região de Piemonte, vinificado pela Dom Afonso aqui na marca Paroli deles. Interessante a escolha deles trazerem essa uva para cá. Específico, né? Muito específico. A Barbera é muito conhecida no norte da Itália, mas não necessariamente em Piemonte, né? Exatamente. Essa é uma característica que o Alex estava chamando a atenção. Não é uma uva daquela região, não é que é característica daquela região, né? E isso nos surpreende. E além do mais, assim, acho que no Brasil é a primeira que eu vejo. A primeira que eu ouço falar também, varietal, assim, 100%. Tá. Bela garrafa, viu? Eu acho que ele fez uma escolha interessante. É uma garrafa que chama atenção, né? Já que temos uma uva diferente, vamos... Ele fez uma escolha interessante. Trabalhar com uma garrafa diferente.
Então vamos lá, uma Barbera de Piemonte, uma uva tinta, né? É uma escolha aqui do meleiro pelo Alex, né? Para vinhos de outono e inverno. Então a Barbera, aqui a gente já conhece, é um vinho de corpo médio, né? Não é um vinho de estrutura tão grande. Na cor aqui ele já denota isso, né? Na estrutura, um rubi. Já temos algum reflexo. Com reflexo laranja já, né? Já. Vocês podem apreciar. Uma cor muito bonita, muito viva. Eu gostei. Não é intensa, mas é muito bonita. Muito brilhante, né? Isso uma intensidade média menos de um vinho jovem. Que safra é? 2024? Não, essa aqui é 2021. 2021. Já estamos em 2021. Olha 4 só. anos. Muito viva a cor ainda. Muito aromático. É, muito aromático. Intensidade de aromas aí bem intenso. Pelo teu conhecimento, não é uma coisa esperada na Barbera. Não, para a Barbera... Ela evolui de forma diferente. Né? É que nós estamos falando de vinificações de velho e novo mundo para a Barbera. Verdade. A extração da Barbera do velho mundo é focada num vinho para envelhecer, ficar mais tempo, né? Um vinho mais sério, aquele vinho mais duro. Esse aqui não, é um vinho A proposta da linha Paroli é sempre... A linha Paroli é mais frutada, é mais viva, é mais jovem, né? Então... Talvez por isso a escolha do Piemonte, talvez Pode ser. o tipo de casta, né? Diferente. Mas bem interessante. Alguma coisa de... extremamente viva e aromática, né? Ela te entrega... E complexo, aromas complexos. É uma profusão tu não consegue... Aqui a gente vai sentir mais o chá seco, as folhas secas. O floral é também de flor seca, não tem nada... Não, exatamente. Muito jovem, fresco e ainda assim tem aromas vivos. Me impressionou o brilho dessa cor, dessa 2021. 2021 e vivo, muito vivo de cor. Se a gente vê um vinho nessa safra com essa cor muito viva, a gente espera um pouco de acidez no vinho, né? Não, a gente já... É o que nós estamos esperando em boca, né? Vamos provar? Vamos provar. É verdade. Ela veio, mas ela veio com um toque de rosas. E outra, o ataque dela é mais elegante, né? Tipo assim, meio de boca, desce. Isso aí. Tipo, te saliva, mas tu percebe a elegância dele, né? Ele enche a boca e te faz salivar. Em boca, ele não reproduz o nariz, não de uma forma negativa, mas de uma forma positiva. Ele se complementa, né? Ele fica mais vivo em boca. Parece que tá realmente rosas em boca, que aquele chá de vermelho, chá vermelho seco em nariz, em boca tá mais vivo. Foi pro vivo e foi realmente para um perfume de rosas. Bem interessante. A acidez não é absurdamente alta, mas a gente vê que tem uma acidez ali para dar esse equilíbrio, para realmente encaixar nessa complexidade aromática dele. Eu gostei, eu achei ele um vinho intrigante, um vinho que te faz... Vinho para pensar, Para pensar, né? É aquela coisa, o vinho italiano sempre foi aquele vinho que a gente tem que sentar para pensar e estudar quando for tomar, né? Tipo, uau! Tu consegue achar muita coisa, né? Ir pesquisando na tua biblioteca sensorial aí... É verdade, porque a gente vai navegando dentro dele, ele tem que respirar, ele tem... Como tu disses num dos episódios, o último gole desse vinho deve ser o melhor. E sabe que para parar para pensar, para harmonizar ele, até isso é complexo. Tem que pensar um pouquinho mais. Aqui tu funcionaria muito bem se tu fizesse qualquer molho com redução com ele. Com ele. Tu faz uma redução com ele, né? Teu molhozinho de redução com ele, ele vai trazer essas características. Agora, onde é que tu vai colocar esse molho? Aí tu tem que pensar um pouquinho mais. Eu faria, tipo assim, eu traria um molho com ele, reduzido com ele com ervas, tá? Para um belo assado, sabe? Tu reduzir, não gordo, magro, e fazer esse molho com essa redução com ervas escolhidas mais secas,
para te poder trazer essa complexidade junto. Com certeza. Finalizar com orégano por cima. Exato, sabe? Tipo, O orégano. E um assado sei lá, um corte de carne que reproduza Uma carne, um pedaço de vazio, né? vazio, alguma coisa assim que tu possa trazer o sumo da carne, mas que a crosta, a parte do molho, reproduza essa parte de... Acho que indo para esse lado aí funcionaria muito bem. Funcionaria, né? Perfeito. É bem isso, né? A Itália, a gastronomia e o vinho sempre andaram juntos. E aqui é a mesma coisa. Aqui, se a gente conversasse com o André, ele com certeza tem uma receita da avó dele que ele diz que é para esse vinho aqui. O André, com certeza. Deixa eu te convidar a um brinde. Parabéns ao André, ao enólogo, parabéns aos enólogos, né, que nos entregam cada vez mais vinhos mais complexos e vinhos para pensar. Vinhos para pensar. É isso aí.